Olá, pessoal! Estamos aqui nesse início de tarde de sexta-feira, finalmente sextou. Eu tô aqui testando, porque acabou de rolar uma tempestade rápida aqui em Taubaté e o meu sinal aqui do Wi-Fi caiu energia aqui, enfim, ainda tá sem energia, então eu queria saudar a todos aí. Olha só, Júnior, olha só, quem mais tá entrando aqui, ó. Abraço aí para todos vocês aí, viu? Tá bom o sinal aí? Tá todo mundo me ouvindo? Por favor, dê um sinal aí que tá bom o áudio. A transmissão tá boa para vocês? Maravilha. Bom, pessoal, sexta-feira de mais uma semana de quarentena pelo Brasil e pelo mundo afora. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial, um grande amigo meu, que para mim é o maior especialista na revolução da longevidade no país, no Brasil. Ele acabou de lançar um livro sobre esse tema. O título do livro é Longevidade Inteligente. Enfim, como se preparar, né, para viver 100 anos aí, enfim. E ele tem muito conteúdo para trazer para a gente hoje aqui. E Alexandre, tô aguardando você aparecer aí, acenar aí para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa de hoje, que vai falar um pouco sobre tendências, sobre o novo normal, falar sobre tudo isso que está ocorrendo e como isso vai impactar a vida de todos nós, os nossos negócios. A gente já está pensando para depois de tudo isso, né? Depois que tudo isso passar, o que vai rolar? E o que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer hoje para se preparar para essas várias oportunidades que vão surgir aí? Olha só, Nilza, um beijo para você, Nilza, que me assistiu lá em Vitória da Conquista. Muito obrigado. Opa, Nilza, fale com nossos amigos do Sebrae, fala com a Josi do Sebrae aí para me levar de volta. Se Deus quiser, voltarei em breve. Maravilha, olha só. Convidando aqui, ó, Alexandre Correia. Já lhe mandei aí o convite. Ô, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Prazer estar aqui com você, com toda essa audiência aí. Uma boa tarde a todo mundo. Vai ser um papo super legal hoje. Maravilha, viu? Prazer, viu? Obrigado aí Prazer por ter é todo meu. aceitado o nosso convite aí. Alexandre, antes de mais nada, nós temos algumas coisas em comuns, né? É verdade. Nós somos publicitários de formação, tivemos agências de comunicação, de marketing, né, de propaganda durante muito tempo. Verdade. Ambos somos do interior de São Paulo, Verdade. e ambos gostamos muito de viajar, né? Pois E é. me conta, como é que tá essa nova realidade para você? Conta um pouco aí como é que foi esses primeiros 15, 20 dias aí para vocês depois que tudo isso começou. Por favor, boa tarde para você. Boa tarde, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, uma alegria enorme. Sei que a gente vai ter muito que compartilhar aqui nessa uma hora, né? Bom, eu, como você, eu tenho rodinha no pé e turbina debaixo do braço, né? O pessoal pergunta, fala, Alexandre, onde você mora? Eu falo, às vezes eu moro na Via Dutra, às vezes eu moro em aeroporto, né? Que a nossa vida é sempre assim, né? Há 12 dias atrás, 3 semanas atrás, eu fiz uma viagem aqui pelo Brasil, né? Mas passei por 3 aeroportos, né? E aí, por prudência, embora eu tenha me cuidado, não estava em nenhuma região endêmica ainda, que o Brasil ainda estava no início dos casos, mas por prudência eu resolvi me isolar da própria família, né? Porque, enfim, tenho mãe, sogra acima dos 70 anos, eu achei prudente, então ainda tive esse desafio adicional, né? Tive que me isolar da minha própria família, não por ter qualquer tipo de sintoma, mas por uma questão de prudência, né? Porque
o vírus supostamente poderia se manifestar, enfim, depois de alguns dias. Então, agora que eu voltei para casa, assim, né? Então, nunca fiquei tão longe já fiz viagem, algumas longas, mas nunca fiquei tanto tempo longe dos meus filhos, da minha família. Nossa, então, e terminou isso quando? Você voltou para casa? Terminou quando? agora ontem. Voltou para casa ontem. Caramba, então agora estou em quarentena, tava em quarentena isolado até da própria família. Agora estou em quarentena com a família aqui, né? Então, que é menos ruim, né? A gente está acostumado a viajar, né? Mas faz parte, acho que é uma transição, um momento em que a gente tem que se adequar. Mas eu falo, se a gente perdeu mobilidade, se a gente perdeu a possibilidade de sair para lá e para cá em aeroporto, talvez a gente tenha ganho também um estoque daquele ativo mais valioso do mundo que a gente vive reclamando, que é algum tempo livre, algum tempo discricionário para você desengavetar projetos e tal. Então, acho que a gente tem que... Um tempo para... Não dá mais para viajar aí pelo mundo, como eu e você, a gente adora fazer, mas de repente dá para fazer uma viagem para dentro de si mesmo, um mergulho nas profundezas da alma aí. Então, acho que sempre é possível buscar o lado bom do que quer que nos aconteça, né? Que bacana, hein? Eu gostei esse mergulho profundo aí para dentro de nós mesmos, né? Para onde dá para viajar agora. Mas tem gente que não vai aproveitar nem para isso, né? É uma pena, mas para viajar para dentro de si mesmo é possível, né? Essa talvez seja a viagem mais fascinante que existe, né? A viagem nesse universo chamado eu, né? Às vezes um pouquinho assustador. Às vezes é um pouquinho assustador também, mas é legal, vale a pena. Tem que encarar. Vamos encarar, de repente a oportunidade é agora, né? É agora. Claro, evidente. Alexandre, mas me conta um pouco, porque hoje são várias, você tem vários papéis profissionais, né? Além de escritor, de pesquisador, você é empresário, né? Tem um instituto de pesquisas de mercado, e é palestrante, assim como eu, leva o seu conteúdo aí para todo o Brasil, enfim. Me conta um pouco sobre essas atividades atuais suas, como é que elas ficaram agora, né, pós-corona? Minhas atividades foram profundamente impactadas, né? Bom, a primeira de palestras, como quase sempre ela requer eventos, convenções, muitas pessoas reunidas no mesmo lugar. Eu, como você, talvez, a gente viu que muitos desses eventos foram adiados, cancelados pelas razões de aglomeração pública. Eu também tenho em sociedade com a minha esposa uma agência de viagens. Acho que esse vai ser o segmento mais diretamente afetado no mundo inteiro, né? Porque ele envolve diretamente o deslocamento de pessoas, utilização de aeroportos. Então, esse foi profundamente impactado. Porque, assim, além de não vender nada agora, porque ninguém está com cabeça para viajar nem para daqui a 3, 4 meses, a gente está desvendendo tudo que foi vendido, né? Então, uma situação um bocado complexa, que todo trade, né? Companhias aéreas passam por isso, hotéis passam por isso, a Disney passa por isso, né? Enfim, então, a exclusividade é uma coisa mundial, né? Em relação às pesquisas, houve um impacto importante, porque a gente faz muita pesquisa face-to-face, presencial, onde requer muita pesquisa de opinião pública, né, em que é feita cara a cara e por um protocolo de segurança, tanto para entrevistadores, que entrevistam centenas de pessoas num típico mês, como para entrevistados. A gente suspendeu, já faz uns 20 dias, 15 dias, e a gente tem outras modalidades, a pesquisa online, a pesquisa telefônica, que obviamente que a gente tem tentado migrar todas essas pesquisas, mas não consegue. Então, teve também uma perda importante de projetos, alguns projetos sendo adiados, outros cancelados, outros sendo migrados. Essa não foi uma paralisação tão aguda quanto talvez no setor de palestras ou de pesquisa, mas, de fato, teve uma queda também. E, ocasionalmente, eu dava aula na FGV, na FAAP, mas aulas presenciais também estão suspensas, né? Então, essa é a nova realidade hoje, mas, enfim, tudo passa, isso passará também. E você estava iniciando aí o processo de lançamento do seu livro, né, por todo o Brasil. Me fala um pouco sobre Longevidade Inteligente, esse livro que você preparou com tanto carinho aí no último ano, aí, com muitas pesquisas, muitos estudos. Fala um pouco sobre o conteúdo do livro. Aliás, aproveita e faz um merchan aí. Porque o livro eu sei que já está disponível em plataformas online. Opa, que legal. Aliás, que bela capa, hein? Ao filhote, é verdade, do Leonardo, que trabalhava comigo, Leonardo Lombardi, grande designer, né? E, bom, o Longevidade Inteligente, esse é um livro, faz alguns anos,
que eu venho estudando o fenômeno do envelhecimento populacional. Bom, eu trabalho com pesquisas, então há 25 anos que eu lido com demografia, com amostra, com perfis populacional. Mas é engraçado, eu falo isso até na introdução do livro, porque essa coisa do envelhecimento parece um bocado invisível para a sociedade, sabe? E eu mesmo que lidava com demografia, eu sabia que o Brasil e o mundo estavam envelhecendo, mas parece que nunca deu aquele estalo, sabe? Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, na época eu trabalhava na Brasil Prévio, que era previdência privada e tal. E lá, nos anos 90, já se falava que o Brasil ia envelhecer, que a nossa pirâmide demográfica ia mudar, parari, parará. Enfim, mas foi numa viagem para a Itália, curiosamente, eu estava num bairro residencial de lá, do sul de Roma, chamava Tiburtina, enfim, um bairro residencial. E eu precisava fotocopiar um documento lá para trabalho. E aí, indo para uma papelaria, onde o pessoal do hotel me indicou, tinha uma pracinha, né? E nessa pracinha tinha um barquinho e um monte de criancinha italiana lá brincando lá, né? E nos bancos da praça, um mar, um oceano de cabeças prateadas, assim. Mas, assim, eu já tinha estudado tudo isso, eu já sabia que a Europa está envelhecendo, que a população está... Sabia de tudo isso, enfim. Mas sabe aquela cena marca mais do que qualquer coisa? Eu falei, meu Deus, para cada criança deve ter 7 velhinhos aqui nessa praça. E aí você fala, é isso, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais e não tem mais filhos. Porque não é só... A gente não está envelhecendo só porque a gente está vivendo muito. Está envelhecendo porque as famílias estão ficando pequenininhas também. Eu tenho 2, tudo indica que o ciclo tenha se completado. Vários amigos meus já disseram não vou ter nenhum filho, decidiram. Os que têm 1, tem 2, raríssimos tem 3, sabe? Então é uma nova realidade. Então eu decidi escrever isso, falei, poxa, não tem ninguém falando sobre isso. E as pessoas pensam que envelhecimento... Isso tem impacto em previdência e saúde, que é a faceta óbvia e muito caricata. Mas não, tem impacto no mercado de consumo, tem impacto na arquitetura. Ano passado a gente teve uma celebridade brasileira, o Gugu, né? Que faleceu como? Num acidente doméstico. Um acidente meio besta, né? Ele foi ver alguma coisa de ar-condicionado, caiu e faleceu. E eu fico perguntando, será que as residências... Ele tinha 60 anos, né? Mas será que as residências do Brasil, do mundo, estão preparadas para essa demografia do futuro? As cidades brasileiras estão preparadas? A gente tem políticas públicas para isso, né? A gente vê agora, com esse fenômeno do Covid, um pouco disso, né? É a população mais vulnerável. O Brasil tem políticas públicas para eles. A gente será capaz... Se a Itália não foi... Né? Será que a gente será capaz de eventualmente ter que suportar um aumento repentino na questão sanitária, hospitalar? Ou seja, e o Brasil quase sempre ele está a reboque dos acontecimentos, né? Quando a gente teve aqueles caos aeroportuário que a gente não dava conta da demanda, era meio óbvio que aquilo ia acontecer. Fazia 12, 15 anos que o Brasil crescia 2 dígitos no tráfego aéreo. Não precisava ser genial para perceber que aquilo ia acontecer. Eu vi uma vez, alguns anos atrás, um ministro de Minas e Energia, um consultor, falando assim, a gente não pode crescer mais que 3%. Porque se a gente crescer mais que 3%, vai dar um apagão, a gente não vai ter energia. Eu falo, que tristicina para um país. A gente precisa crescer para aumentar a economia, para integrar novos jovens no mercado de trabalho, e a gente está proibido porque não tem planejamento, não sabe? E agora, eu falei, preciso escrever, porque isso pode ser um novo gargalo, né? A gente precisa discutir isso. A gente tem aquela imagem do Brasil jovem, do futuro, mas o Brasil que já temos hoje, que teremos no futuro, será um bocado desse. Então, esse é um livro que fala um pouco da história, como é que era a representação das idades entre os gregos, por que que isso está acontecendo, por que que a gente está vivendo mais, por que que as mulheres vivem mais do que os homens, quais são os impactos disso na sociedade. Aliás, por que que as mulheres vivem mais do que os homens? Aproveitando que tem muitas mulheres aí. Patrícia, ó, um beijão para você, querida. Obrigado pelo carinho. Um minutinho, sempre, viu? Senti uma pergunta estratégica aqui. Por que que as mulheres vivem mais do que os homens? Por favor. Por que as mulheres... Pois é, tem uma série de causas, né? Ó, no Brasil é de 4 anos e meio, 5, ao redor de 5 anos, ela vive mais do que os homens. Isso é um padrão recorrente. Em quase qualquer lugar do mundo, as mulheres vivem mais do que os homens, só muda o patamar. Onde é mais alto é na Rússia e nos antigos países da chamada União Soviética, em que esse patamar é 11 anos e meio, quase 12. Lá tem uma explicação, enfim, prosaica, é o consumo de álcool lá especificamente. Os homens morrem mais cedo por alcoolismo naquela antiga República Soviética, na Rússia e tal.
No resto, é por conta... Porque nasce quase a mesma quantidade de bebês homens que mulheres. Bem, da verdade, nasce um pouquinho mais de homem do que de mulher, historicamente. E à medida que as idades vão avançando, alguns homens começam a ficar pelo caminho. Em primeiro lugar, o homem costuma ter, claro, como regra geral, mas costuma ter comportamento um pouco mais autodestrutivo e violento, um pouco mais de inclinação para... Isso nas idades mais avançadas, né? Eles costumam ser mais vítimas de violência urbana, sobretudo em periferias, em locais mais humildes. Eles são mais vítimas da violência. Todos somos, né? Mas eles um pouco mais. Mas à medida que a gente avança na pirâmide etária, a gente começa a ver cardiopatias atingem mais os homens. E aqui eu quero entrar na questão de saúde em duas causas, né? Uma que a gente não tem muito o que fazer, que são os hormônios. Há alguns estudos sérios que dizem que o estrógeno, né, que o hormônio feminino, ele é, de certa forma, uma proteção, ele serve como uma proteção cardíaca, uma proteção anti-inflamatória, que a gente não está provido. Tem até um estudo curiosíssimo que eu trago no livro, que é um estudo de eunucos. Uma vez fizeram um estudo com eunucos para descobrir outras coisas. E descobriram que a média de longevidade deles era absurdamente mais alta do que a dos outros. E aí que começou a se traçar qual é essa relação, né, da testosterona, porque aparentemente a testosterona não dá uma bomba de energia, entendeu? Mas ela cobra um preço lá na frente, entendeu? Então, uma das razões é uma razão hormonal, não é? E tem a outra razão, que isso aqui é shame on us, né? Vergonha pra gente. O homem é muito ruim no autocuidado, né? Então o homem não cuida, o homem se orgulha de dizer que não vai em médico, que não toma remédio, né? A mulher é muito mais cuidadora da prole dela, da família, do pai, dos filhos. E o homem, infelizmente, assim, em matéria de autocuidados, claro que a gente vem aumentando a consciência, né? A consciência do próprio corpo, da própria saúde, em todos os campos, os homens também. Mas, de um modo geral, a gente ainda tem uma incidência de não cuidados na população masculina, né? Então, de tal forma que essa é uma das razões que, somada às outras que eu já citei aqui, né, elas acabam fazendo com que a mulher viva 4, 5, 6, 7 anos a mais do que os homens. É por isso que eu digo, desculpa, que o futuro será não só prateado, ou seja, pela presença de pessoas mais grisalhas e tal, mas mais rosa, mais feminino também. À medida que a gente chegar dos 60 para cima, a proporção de mulher, ali nos 70 e pouco, 80, chega a 70-30. Ou seja, 50-50 aqui embaixo, lá na frente é 70-30. Eu trago um monte de estudo aqui no livro, Rio Grande do Sul e tal. Nas idades mais avançadas é 70% de mulher, 30% de homem de presença. Sem contar o protagonismo que elas já têm na escolha de marca, de produtos, de serviços. Muitas delas já são diretoras financeiras do lar, né? Ela pega o orçamento do marido dela, do pai aposentado, e ela gerencia. Então ela já é a diretora financeira de muitas residências aí, né? Com certeza. Então, e só que, além disso, elas serão numericamente maior à medida que a gente viva mais também. Lá no Japão é impressionante. 100% dos domicílios, a gestão financeira da família é feita pelas mulheres. É uma tradição, sim, inclusive nipônica, né? É verdade, sim, é verdade. Elas são o principal braço lá, são as mulheres, realmente. E é engraçado, né, que aqui a gente fala de trabalhar, de incluir as pessoas com 50 anos no mercado de trabalho, de 45, etc e tal. Você vê Maturi Jobs. E lá no Japão, eles têm um monte de política para incluir os octogenários no mercado de trabalho. Octogenários. Lá as políticas são... Como a gente incluiria os profissionais de 80 anos no mercado de trabalho? Porque lá eles vivem 110, né? Então... É imenso. Mas o seu livro, né, trata, entre outras coisas, de como se preparar para viver os 100 anos, né? E daí, no meio do caminho, existia um coronavírus que ataca com maior letalidade justamente esse grupo 60+. E daí? Como é que ficou o jogo? Porque agora, na verdade, esse grupo etário acima de 60 anos, né, que é justamente o grupo, vamos dizer assim, que vai ser cada vez mais protagonista, né, nos próximos anos, é justamente, vamos dizer assim, o grupo mais ameaçado por tudo isso. Como que o coronavírus está embaralhando as cartas, está embaralhando o jogo aí nesse... Qual que é a sua primeira leitura sobre isso?
Bom, há muitas leituras possíveis, né? A primeiro lugar que a gente precisa entender é que vírus não tem partido político nem olha o seu RG quando ele vai se instalar no seu corpo, né? Então, apesar de ele ter uma letalidade muito maior nas idades mais avançadas, não é? Isso ocorre mais por uma vulnerabilidade física ou talvez por uma baixa imunidade. Então, a gente só não pode esquecer que o que faz atacar é a baixa imunidade. Se você for alguém de 30 anos de idade, com baixa imunidade, com a saúde ruim, acumulando uma série de problemas como cardiopatias, diabetes, obesidade, sedentarismo, você está no grupo de risco também, tendo 30 e poucos anos de idade, e alguém de 70, super bem, etc. e tal, ele pode eventualmente passar muito bem por isso. Agora, talvez esse fenômeno esteja fazendo a gente lançar um olhar para essa população. Acho que a Itália é muito emblemática disso, né? Parte do que está acontecendo na Itália é porque ela tem uma população extremamente idosa. É difícil a gente fazer julgamentos no meio do caos, né? Mas aparentemente ela demorou um pouco para responder também. A Itália tem alguns vícios estatais que nos acompanham também, que é uma certa burocracia. Até quem já foi na Itália viu aquele trânsito, é tudo meio caótico, é tudo meio doido, né? E acho que houve um pouco de desorganização, faltou uma unificação de medidas, de procedimentos, que nesse sentido o Brasil é menos ruim, porque a gente pelo menos teve o histórico aí de 90 dias de outros países para entender minimamente o que deu certo e o que não deu, para tentar servir como um mapa roto, mas um mapa, né? Porque é melhor do que nenhum mapa, não é? Mas eu acho que o coronavírus ele lança uma luz sobre a importância que a gente tem que ter de sistemas de saúde adequado, isso do ponto de vista de políticas públicas, não é? E também para a gente como indivíduo, isso é uma das coisas que eu trago aqui no capítulo central do livro, que é a longevidade inteligente, que eu falo de 6 dimensões. E essas 6 dimensões, para falar muito rapidamente, são a dimensão física, que é a óbvia, que adianta você viver muito se você chegar sem nenhuma saúde, sem nenhuma condição, numa cama de hospital, né? E você não é uma vítima do destino. Há muito que a gente possa fazer para chegar bem lá na frente. Eu sempre digo que como a gente chega aos 60, 70, 80, é muito fruto da vida que a gente levou aos 20, 30, 40, não é uma fatalidade, né? A outra questão, a dimensão financeira. A gente como brasileiro, a gente é muito negligente com as próprias finanças, né? A gente tem uma gestão financeira da própria vida um bocado temerária. Fazem a gente ter alguns capitais que podem nos proteger disso lá na frente, né? Então, assim, acho que como indivíduo, talvez essa crise traga à tona a importância da gente estar com a nossa saúde, de a gente não ser sedentário, de se alimentar bem, porque tudo isso, na ponta, aumenta nossas resistências, não só para coronavírus, para influenza, para qualquer outra coisa que nos atinja, assim. Tem 2 grupos, sabe, Júnior, e que falam assim de... Quando a gente fala de envelhecimento populacional, quase sempre, hoje em dia a gente está num mundo muito extremista, assim, né? Então tem aqueles meio polianos que falam, que legal, vamos viver muitos velhinhos da terceira idade. E tem outro grupo catastrofista que fala, nossa, tsunami prateado, vai ser um colapso nas contas públicas. Eu sou moderado. E eu acho assim que viver muito é uma dádiva, é bom, mas desde que você chegue bem lá na frente. Porque mais do que ter mais anos de vida, a gente precisa ter vida nos anos, né? Então, para isso a gente precisa fazer nossa parte também e se cuidar da saúde, se alimentar bem, né? E não falta informação hoje em dia, né? Se as pessoas não têm às vezes não se alimentam bem, não é por desconhecer que brócolis é melhor que batata frita. Ninguém desconhece hoje em dia, né? Porque as pessoas fraquejam diante de um prato de batata frita, né? Como fraquejam quando o despertador toca às 5h30 da manhã, elas têm que acordar para correr ou fazer ginástica, né? Mas no fundo, a gente já sabe o que a gente deveria fazer para ter uma vida melhor, mais saudável. Que legal. Muito tem se falado do novo normal, né? Quando tudo isso acabar, né? Que a gente não vai mais voltar ao que era antes. Esquece, né, o estado de coisas, a realidade que a gente viveu janeiro, fevereiro desse ano. Quando tudo isso passar,
né, vai ser diferente, né? O novo normal. O que seria, na sua visão, o novo normal, Alexandre? Pois é, né? Porque eu tenho visto muita gente me perguntando isso. Nossa, Alexandre, quando as coisas vão voltar ao normal, não sei o quê. Eu falo, ó, não vai voltar ao normal, né? Na minha época de adolescente, o normal era a gente ter 3 televisões, né? Tinha 3, 4 emissoras de TV, né? Aquilo era normal, né? 3 fontes de informação no máximo. Na minha época de TV tem um programa humorístico que fazia muito sucesso, que eu gostava, era uma criança, era os Trapalhões, onde era normal fazer piada de negro, de baixinho, de careca, de homossexual. O Brasil inteiro ria, aquilo era normal, né? E um monte de coisa era normal e não é mais normal, né? Então, assim, e eu digo assim, eventos marcantes deixam marcas. Ninguém sai igual da Segunda Guerra Mundial. O mundo não foi o mesmo depois do crash de 29, não foi o mesmo depois dos atentados terroristas, e não será o mesmo depois disso, né? Eu acho que uma das coisas, Júnior, que eu vejo é como se a gente tivesse... Sabe aquela tecla que tinha em DVD, sabe? Aqueles 2 Fs, fast forward, sabe? De acelerar. Eu acho que a principal é que a gente vai acelerar coisa que já estava rodando, sabe? Eu tenho um livro aqui nessa estante do Domênico De Masi, O Ócio Criativo. Acho que é de 2002, 2001. Um E lá ele clássico, fala, tá, né? clássico. Aí ele falava, não, com as novas tecnologias, a gente vai poder ter o teletrabalho. E o trabalhador vai poder trabalhar na casa dele. E as pessoas vão poder fazer videoconferência, sabe? A gente já vem falando disso. O e-commerce está crescendo e toda loja vai ter que ter uma presença online e vai entregar, sabe? Tudo isso já tem, mas só que a gente estava indo naquele ritminho. Estava crescendo, o e-commerce cresce, o teletrabalho cresce. Agora a gente resolveu fazer um experimento planetário, tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Então acho que a fila vai andar rápido, assim. Todo mundo vai adotar o teletrabalho? Agora todo mundo está adotando. Mas eu acho que quando isso passar, um percentual cada vez maior de pessoas passará a adotar coisas que de outro modo adotariam daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, eu acho que em certo sentido é um fast forward. Você vê, 2 anos atrás eu fui em Londres, aí tinha acabado de sair uma matéria na Economist dizendo que ali a cidade de Londres fechava, sei lá, 500 lojas por mês, por ano, eu não lembro. Mas um volume grande. E você sabe que Londres tem um comércio vibrante, super bacana. Você fala de experiências do consumidor, né? E o que acontece? E a gente fala muito que a tendência é o digital, né? A loja física incorporar alguns dos atributos do digital, né? Conhecer melhor o cliente, o one-to-one, a experiência e tal. E a digital também tem que trazer coisas sensoriais, corpóreas, né? Que é do mundo físico. E a gente vê hoje, quando acontece tudo isso, um monte de loja não tem site, não tem delivery, não tem e-commerce. Eu tô preso aqui, Júnior. Aí eu falei, putz, eu só tô só comendo e lendo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu entrei numa loja e falei, vou comprar umas anilhas, uns halterzinhos, só para me mexer, não posso jogar tênis, não posso correr, não posso fazer nada, né? Aí entrei numa loja, digitei lá, o Google me deu as primeiras opções, aí entrei numa lá que parecia bacaninha, e ela anunciou, entendeu? Uma loja, enfim, ela estava anunciando. Eu entrei lá, escolhi, não era uma experiência muito interessante, a navegação era meio confusa, mas escolhi, aí na hora de comprar. Põe lá para comprar e fala, sua opção de frete está errada. Eu falei, minha opção de frete? Eu fui lá, só tinha uma opção de frete. Não tinha nem opção, né? E estava tudo correto. Eu falei, não é possível. Aí eu reiniciei o navegador, comecei tudo de novo. Sua opção de frete está errada. Aí troquei, coloquei o endereço do meu escritório. Não consegui comprar. Eu não consegui comprar. Ou seja, ela investe em anúncio para você, né? Para você clicar e ir lá e ter uma experiência ruim. Você que fala de experiências. Então eu falo assim, as empresas estão cansadas de saber que ela tem que ter e-commerce, que talvez a gente tem que ter um outro jeito de trabalhar, de aprender a vida. Então eu acho que o novo normal é a aceleração do que já estava e vai ter umas outras consequências assim também, né? Uma talvez, acho que a ampliação da consciência ambiental, né? Eu estou vendo 2 coisas muito loucas e aparentemente antagônicas, que é uma, vamos acelerar a ida ao futuro, vamos pôr logo e-commerce, gente com medo de pegar a pizza do entregador, falei, se tiver contaminado a embalagem que o pizzaiolo pegou, sei lá o que é. E aí eu lembrei na hora daquele negócio do drone da Amazon, sabe? Que é um drone que decola e aterriza com o livro na sua casa. Pô, daqui a pouco vai ter que acelerar isso para os seres humanos não tocarem nas embalagens, né? Mas eu vejo um outro movimento, que é um movimento completamente reverso, que é, olha só
como a gente desacelerou. Olha a Terra precisando de um respiro, entendeu? Olha você precisando ir para sua família. Então, é engraçado que a gente tem um movimento de falar a solução é ir mais rápido para o futuro, e tem uma pessoa que fala, estamos caminhando depressa demais, calm down, vamos voltar para a família, para a terra, introspecção, meditação, né? Então eu tenho visto esses dois movimentos. Você fala, Alexandre, mas então qual que é a tendência? Essa é a tendência. A tendência é granular, é fractual. Não é mais aquela coisa preta, branca, extremista, negacionista, sabe? Que o mundo só pode ser o extremo disso ou o extremo daquilo. Isso é uma visão meio acéfala. Ela não dá conta da multitude de cores que é a realidade, que é a criatividade, que é a inovação, sabe? Então, acho que existem muitas realidades. Tem a realidade de quem quer ir para 2150 rapidinho, e tem a realidade de quem fala, pera lá, slow down, vou pegar uma casinha no campo, descobri que depois disso é legal viver uma vida rural. E tem gente dizendo, viu essa globalização, esses chineses que produzem em laboratório, a gente tem que viver na nossa pequena vila, isolado, fecha as fronteiras, fecha as estradas. Mas se a gente fizesse isso, a gente estava de volta numa vida rural, miserável, em que a gente morria com 30 anos de idade. Foi abrir o mundo, abrir as fronteiras, intercambiar ideias, conhecimentos, tecnologias, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Que se não é o mundo ideal, é a melhor versão de mundo que a gente já conseguiu construir, pelo menos. Né? Então, eu acho que tem muita ideia assim, que é aparentemente antagônica, porque o mundo está assim, o mundo não é mais simples. Né? E as pessoas querem simplificar uma realidade ultra complexa e fragmentada, interconectada como essa, com ideias simplistas, com teorias da conspiração. Isso não vai dar cabo desse mundo complexo que a gente vive. É muito bom, hein? Eu gostei muito do fast forward aí, né, que realmente eu estou vendo em clientes nossos, eu estou vendo dentro da minha própria empresa, da Experiencialize, a gente, várias coisas que talvez levariam meses ou anos para acontecer, a gente está decidindo em uma semana, né? E muitas empresas resolvendo, né? Eu acho que até a digitalização de processos, né? O e-commerce, enfim, sendo decidido em alguns dias, né? E evidentemente que tudo isso, né, vai deixar um legado, porque quando passar tudo isso, vai ser incorporado, né, todos esses ganhos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui de um cliente nosso, que é uma rede de restaurantes que praticamente 100% da receita deles era gerada pelo salão. Da noite para o dia, o salão foi obrigado a fechar, e eles se viram com a perspectiva de não ter receita nenhuma. Né? E em 2 dias eles estruturaram todo o serviço, né, de delivery, mas um serviço completamente diferenciado, envolvendo os próprios garçons, selecionando os pratos do cardápio. Enfim, eles fizeram um trabalho campeão, né, em 2 dias. Algo que os gestores da empresa estavam procrastinando há muito tempo. Quando voltar ao normal, o salão voltar a abrir, eles já vão estar com esse serviço de delivery, né, completamente maduro, né, e possivelmente, né, isso vai ficar incorporado para sempre na vida desse negócio. Né? Então, assim, eu acho que eu estou dando um exemplo simples, mas de um pequeno negócio, né, que foi obrigado a se adequar rapidamente, né, e é isso que eu acho que, de uma forma geral, está acontecendo na vida de muita gente, né? Sim, verdade. Ou seja, aquilo que poderia ter sido feito com planejamento ao longo dos últimos anos, fez em 2 dias. Assim, né? Então, a gente acaba entrando numa zona de conforto, é clichê, né? Mas a gente se acostuma e tem horas que só se você tiver premido sobre... Não tem mais solução. Agora, arranca esse siso, não tem mais jeito, você não consegue dormir, aí você vai lá no dentista e arranca o siso, né? Parece certas horas a gente... E acaba não fazendo na melhor hora de todas, mas naquela hora que não tem mais o que fazer. A única solução é isso ou isso. Né? Faça ou faça. Faça ou morra. Né? Então, é uma pena. O ideal seria que a gente fizesse isso com planejamento. Mas eu sinto que o que fez foi dar uma vamos embora, que a fila está andando, apertar o fast forward, vai ter que fazer agora 3 anos em 3 dias. Né? E talvez isso deixe algumas consequências. E talvez deixe... Eu fico pensando... Como será depois disso? Será que as pessoas vão repensar o trabalho? Será que a gente vai conseguir trabalhar do jeito que trabalhava antes? Tem pessoas repensando se são felizes no trabalho, no jeito que fazem as coisas, se não tem um jeito melhor de fazer as coisas. Por exemplo, eu fico pensando no ramo de viagens, que é um ramo que eu atuo muito. Tá todo mundo represado, com desejo de viajar. E eu falo assim,
tem um monte de amigo que eu sei que visita o Louvre virtual, museus e tal. Mas eu ainda acho que nada substitui. Pô, como é que você vai visitar uma praia bacana do Nordeste, ver o vídeo? Não é igual, você tem que estar naquela praia. Agora, ah, reuniões, acho que vai ter muita empresa que mandava CEO lá para Atlanta, numa classe executiva caríssima, e o cara ficava 5 dias longe da família, com esse negócio de Zoom e tal. Isso, claro que continua tendo a interação humana, o contato, olho no... Não vai suprimir totalmente. Mas eu não duvido que num primeiro momento isso refreie muito das coisas no sentido mais business, em que não tem tanta experiência agregada, mas é uma mera troca protocolar, talvez. Essa talvez tenha um impacto um pouco mais duradouro e doído, não é? Nessas viagens de negócio. Eu mesmo, por exemplo, assim, faço a pesquisa, e muitas vezes o cliente fala, agora vem apresentar a pesquisa aqui. E agora, como eu não posso falar, desculpa, te apresento pelo Zoom, pelo Skype, como você quiser, né? E assim, às vezes eu tinha que pegar 3 horas e ir até São Paulo, mofar no trânsito, ficar naquela marginal. Hoje eu falo, meu Deus, quase a mesma coisa. É melhor se eu tivesse ao vivo, ok. Né? Mas certas coisas talvez pudessem ser tocadas remotamente, né? Então, eu acho que vai deixar alguma lição, vai deixar alguma mudança de comportamento do modo como a gente trabalha, do modo como a gente se relaciona. Inclusive, para o outro lado também. Acho que tem muita gente assim, sentindo falta, né? Tipo um botequinho com música ao vivo. Oh. Não é mesmo? Deve ter gente falando. Uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira, tomar um show com os amigos, tocando uma música, com aquele barulho, aquela confusão de um monte de gente. Gente gosta de gente, não é mesmo? Não adianta na sua casa. Esses dias a gente fez um hangout, um monte de amigo, sabe, online, quando eu estava na outra quarentena minha ainda. Aqueles quadradinhos do Zoom, uma amiga que está nos Estados Unidos, outro que está em São Paulo, outro que está no Rio de Janeiro. Ok, legal, melhor que nada, mas não é a mesma coisa, né? Então, ao mesmo tempo, vai fazer a gente valorizar aquelas experiências do convívio humano, da pele, da alquimia, do abraço, né? Daquela barulheira, coisa que só gente que gosta de gente sabe o que é, né? Exatamente, eu também concordo com você. Tem coisas que são insubstituíveis e a Patrícia não está me deixando mentir aqui, né? O vento no rosto, né? Pois é. Você mergulhar Pois no mar. Enfim, Pois são coisas que são realmente insubstituíveis, né? O abraço, né? O beijo. Você não vai fazer isso pelo YouTube, né? Mas, não dá para curtir essa praia pelo YouTube. Não dá. Mas eu concordo que, sem dúvida alguma, que o turismo de negócios vai ser realmente impactado. Sim. O mundo, né, das relações corporativas, tal, vai ser muito impactado. E eu vi um estudo, né, que o grande concorrente das companhias aéreas, né, de uma Gol, de uma Latam, de uma Azul, não são as companhias aéreas, né? São hoje as plataformas de reuniões online. Né? É o Zoom, é o Zoom, tal. Aliás, as ações do Zoom foram as que mais subiram, né, nos últimos. Zoom, literalmente. E, enfim, então realmente vai ter um impacto, eu acho, uma mudança. A gente tem um cliente nosso de São Paulo que é o principal escritório, principal empresa de projetos de arquitetura corporativa do Brasil, a TIE. Eles desenvolvem projetos de ambientes corporativos para as maiores empresas do Brasil e tal, e eles já estão vislumbrando um impacto no negócio deles. Porque possivelmente, né, o tamanho dos projetos, o tamanho dos espaços corporativos de trabalho, tal, das empresas, vai sofrer um impacto depois de tudo isso. Né? Por quê? Porque o home office, né, vai provar que ele funciona, né? Que ele é eficaz, que ele é produtivo, etc. Tal, e todo aquele espaço que antes era dedicado, né, a um ambiente corporativo, ele, de repente, pode ficar ocioso. Né? Então, olha só a preocupação aonde vai. Um escritório de arquitetura corporativa já está preocupado com as consequências de tudo isso. Enfim, então eu acho que é muito amplo, né? E eu queria, assim, tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui desde o início aqui. A Patrícia é uma delas. Patrícia. Um beijão para vocês. Ao Renato Veloso, um músico top. Como você também, viu? Aliás, ele tem uma... Não, ele deve ser melhor. Há chances enormes que ele seja melhor do que eu.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim, até porque ele é um grande profissional da música, vive disso. Legal. E, aliás, tem uma banda, ele é um dos principais, eu acho que é a principal referência em Bee Gees Ah, do que território legal, nacional aí, que é um bacana. trabalho incrível aí. E, enfim, um trabalho, e também tem um trabalho autoral de longa data, enfim. E assim como nós, Renato, ontem eu trouxe o Rafinha Acústico, para quem não conhece, um dos maiores talentos musicais do Brasil, aqui de Taubaté. Ontem foi aniversário da Karina, minha esposa, e pensa bem, Um parabéns aniversário. atrasado para ela. Obrigado, obrigado. Aniversário da esposa, em plena quarentena, né? A gente meio que de mãos atadas aqui, mas a gente trouxe o Rafinha para tocar aqui, fazer uma serenata aqui para ela. Ele Uau! não chegou a entrar na Sempre minha fazendo casa. experiências, hein, Júnior? Você não desiste Então, as surpresas nunca cessam. nunca, nunca. Eu acho que as limitações nos fazem ser mais criativos, né? Eu acho Criativo, que verdade. é exatamente quando a gente fica mais limitado, orçamentariamente falando, né, com mais regras, tudo que a gente acaba extrapolando e criando coisas novas, né? E eu acho que o momento é exatamente esse, da gente pensar e criar novas realidades. Eu acho que tem muita gente ainda que não, vamos dizer assim, ainda não queimou a ponte, né? Ainda está com a ponte lá achando que É, vai, não, vai passar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, vai voltar tudo ao normal como era antes. Não vai voltar exatamente ao normal como era antes, né? Tudo isso que o Alexandre falou para a gente, né? A gente realmente está evoluindo, um fast forward aí incrível, e a gente não pode perder esse trem, né? Não pode é. perder realmente esse time, né? E aproveitar. Eu vejo muita gente reclamando, né? Muitos empresários reclamavam até pouco tempo atrás de que, pô, eu não tenho tempo para treinar a minha equipe, eu não tenho tempo para reunir minha equipe para um novo aprendizado e tal. Pois agora os senhores têm, né? A gente tem tempo Exatamente. sobrando aí, né? Para treinar, para aprender. O que você está aprendendo de novo hoje? Né? O que você está aprendendo? Nem que seja para aprender a usar o Zoom. Né? O Só? que você está aprendendo? Qual é a consequência, né, positiva de tudo isso da quarentena? Né? O que você está fazendo? Qual a trilha de conhecimento, de novos conhecimentos que você está oferecendo para a sua equipe hoje? Né? Esse eu acho que é um dos legados aí desse momento. E eu queria. Pessoal, quem está nos acompanhando aí, por favor, ó, a Fabiana Stecone, minha amiga de Ah, Jacareí, que trabalha em São Fabiana! José dos Campos, trabalha com turismo. Um beijão para Nossa, você grande amiga, também. já viajei com ela, fiz uns fan tours com ela já. Super Ah, amigona que aí. legal, que bacana. Sofrendo com a gente aí, com essas coisas do mundo do turismo também. Me façam perguntas aqui, ó. Aproveitar que temos ainda mais um tempinho aqui, mais 10 minutinhos com o Alexandre, para fazer perguntas para ele aqui, ó. A Patrícia comentou, entre outras coisas, que até os golfinhos reapareceram nos canais de Veneza. É impressionante, hein? É verdade, Incrível, olha né? só. Olha Eu que tive, loucura, né? eu tive em Brasília uns 12, 15 dias atrás, sei lá, e a cidade era um cemitério. Eu tive a impressão que eu podia brincar de amarelinha no meio ali daquela avenida que vai lá. Mas é engraçado porque eu sempre achei muito impressionante, assim, apesar de ela ser uma arquitetura assim, não muito inclusiva do ser humano do Niemeyer, era uma arquitetura meio espetáculo. Brasília é meio espetacular, assim, aqueles espaços amplos, assim. Eu já achava isso. Mas visitar Brasília com ela quase que fechada, quase que individual, virou quase que você está dentro de uma maquete, sabe? Ficou um negócio tão... E tem muita gente me dizendo isso, que as cidades elas começaram a perceber uma outra perspectiva. O céu ficou mais azul, sabe? Vocês começaram a perceber a arquitetura, o detalhe das árvores, coisa que tudo no meio da poluição, da correria, do pega para capar, a gente não notava mais, né? Então é interessante, tudo ganhou uma outra dimensão, os golfinhos, né? Tem cidades que os animais estão saindo nas estradas, nas avenidas, né? Falou, opa, acho que agora o mundo voltou a ser nosso de novo, né? O bicho-homem todo recolhido, né? A gente foi para as nossas jaulas, né? Para os nossos, né?
E aí os animais começaram a sair, a aparecer, que é interessante também, porque a gente se acha muito superior, mas somos uma variante animal, somos uma variante deles, assim, né? Então, eles deveriam ter o espaço deles também, né? Acho que até do ponto de vista filosófico, moral, talvez essa crise deixe alguns ensinamentos, algumas reflexões também, né? Entre essa nossa busca aparentemente antagônica de acelerar para ir para o futuro e tentar resgatar alguma coisa perdida aí no meio do caminho, de busca à origem, às raízes, à natureza, a nossa essência humana, biológica, né? Cromossômica, talvez esteja um pouco disso também, assim, né? Evoluir para o futuro, mas sem perder aquele DNA que nos faz humanos, demasiadamente humanos. Assim. É interessante, né? Olha que parece algo, um contrassenso, né? O que eu tô vendo, né, de pessoas torcendo para passar logo, né, tudo isso, para passar logo esse mês de abril, né? Muita gente dando o mês de abril já como perdido. Pô, o mês de abril começou anteontem e as pessoas querendo pular abril, como se a gente não tivesse vivo, né? Como se a gente não tivesse aqui vivo dentro da nossa casa, Claro. com a nossa família, com tempo de sobra. Cara, é muito louco isso, né? As pessoas querem voltar, Pois de é. repente, aquela coisa insana, acelerada, enfim. Eu acho que a gente tem, a única certeza que a gente tem é o tempo presente, né? Vamos Exatamente. aproveitar esse tempo presente da melhor forma possível, né? E eu vejo aí as pessoas querendo acelerar realmente de volta, né? Eu acho que muita gente ainda É. não se deu conta. E acelerar de volta é acelerar na marcha ré engatada, né? Cá entre nós, né? Acelerar de volta para trás é correr com a marcha ré engatada, né? E assim, acho que nos assusta muito essa ideia de que o novo normal não voltará, mas isso não quer dizer que a gente sairá pior. Isso que a gente não pode confundir. Será diferente, mas não necessariamente pior. Pode ser diferente e melhor. A gente pode sair dessa reinventado, melhorado, revigorado. Acho até que tem sim uns efeitos colaterais econômicos, sanitários, a curto prazo, que a gente vai ter que enfrentar. Isso talvez não seja tão simples assim, mas a gente pode sair dessa melhor. Melhor como ser humano, como profissional, como pai, como família, como cidadão de uma comunidade, entendeu? Como entidade, né? Pertence ao mundo. Acho que a gente pode sair melhor dessa, assim, né? Não é o fato de que o PIB vai cair 0,8%, que você vai sair um ser humano 0,8% pior. O PIB pode cair 0,4% e você sair um profissional 140% melhor, né? Você não, sua vida não está atrelada necessariamente ao PIB, ainda que ele traga consequências econômicas, né? Mas eu estou falando assim. E também tem uma sabedoria popular, às vezes é muito legal. Tem um negócio que diz assim, que não tem jeito, resolvido está, né? Você tem jeito de, né, ir para trás e não fazer que o vírus... Você não tem jeito. Então, parte da sabedoria tem o luto, tem a tristeza, mas você tem que sair logo e ir para a aceitação. Falar, beleza, é assim, então, a nova configuração é essa. O que eu posso fazer, dado este cenário, para extrair o melhor, para que tenha menos impacto em mim, na sociedade, na minha família, e fazer desse limão uma limonada, né? Senão você vai ficar chorando, 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 enquanto tem gente vendendo lenço aí. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui da Grazi Sampaio, que deve ser sua conterrânea aí. E aí, Como você Grazi? acha que será a perspectiva para Cruzeiro? Vamos estender isso, né, para o Brasil. E como que Vale, você vê para o a Brasil. perspectiva aí? Bom, fala primeiro para Cruzeiro e depois para todos nós aí, quais as consequências. Eu acho que ela está perguntando mais do ponto de vista econômico, acredito. Bom, a gente, como esse é um fenômeno global, né, eu não vejo muito como a gente possa fazer uma análise muito setorizada, assim, né? Todos estão no mesmo barco nesse sentido. Aqui a gente tem a maior empregadora da cidade é do ramo automobilístico, ele tem um impacto, e obviamente isso tem impacto na cidade, mas essa é uma crise, como está um lockdown geral, né? Eu acho assim, toda cidade, não importa a matriz econômica daquela cidade é turismo, dançou. A matriz é a indústria têxtil, dançou, sabe? Então, todas terão um impacto igual. O que eu acho, apesar das primeiras medidas aí dos governos terem sido de 2 semanas, não tem como isso ela ser apenas 2 semanas, acho que a gente tem um horizonte um pouco maior. É possível que em algum momento comece a haver um relaxamento gradativo ou permissão à circulação
de alguns outros setores que não voltará, senão você vê que a China já está preocupada com uma segunda onda, né? Se liberar tudo, ela volta. Tem um amigo que trabalha lá, ele disse que não voltou igual ainda a China, né? Que meio que debelou e que começou lá atrás. Então, eu acho que a gente vai ter um impacto econômico a curto prazo. O governo vem tomando algumas medidas de injeção de recursos na economia, que vai quase na contramão das políticas de austeridade, que eram, enfim, da maior parte dos governos por aí. Isso pode minimizar o impacto e eu acho que a gente sai disso, entendeu? Tem gente que fala que vai se sair dessa em 3 anos. Mas você vê como hoje o mundo é complexo, né? Você vê um cara assim, o Top Voice no LinkedIn, um cara inteligente, o Ricardo Amorim. Ele tem um livro Depois da Tempestade, que basicamente fala uma análise bastante racional. Está aqui, vem caindo o PIB, historicamente, em qualquer economia, quando tem uma sequência contínua assim, de queda de PIB, o que se segue uma demanda reprimida, ou regression to mean, como os estatísticos gostam de falar, regressão à média, vai subir. E surge um cisne negro, surge um negócio completamente fora do radar todo mundo e cai mais ainda do que já tinha caído. Então você não tem, sabe, para crises inéditas, você não tem respostinhas prontas, receitas de bolo, né? Então nem a gente sabe, até o que a gente fala aqui é uma presunção baseada em alguns indicadores que vêm aqui e ali, mas não sei, vai que surge uma vacina e se antecipa muito antes a cura, a saída dessa, ou vai que se prolonga mais tempo. A gente não tem todas... É por isso que é difícil prever a economia, porque é um monte de variável interligada, uma variável que não se comporte como o seu modelo matemático previu, toda a equação final desanda, né? Mas tudo indica isso, por conta dessa paralisação econômica. A gente vai ter uma queda no PIB, etc. e tal. Governos e empresas vão, como puderem, injetar recursos na economia para minimizar isso. A vida vai voltando ao normal aos poucos, né? Deixando algumas vítimas sanitárias e econômicas pelo caminho, infelizmente, que diversas políticas vão tentar minimizar. Vai passar 1 ano, 2, 3, as coisas vão retomando algum nível normal de atividade, mas não de maneira linear, né? Tem empresas que vão sair mais rápido, empresas com mais imunidade, né? Imunidade estratégica, imunidade financeira, né? Aquelas que já estivessem, as empresas que já estão fazendo analogia com o coronavírus, as empresas que já estiverem com a imunidade financeira baixa, talvez elas não consigam sobreviver à crise do corona, né? Empresas que já tiveram, porque tem muita baixa imunidade estratégica também, empresas que já estavam num caminho ruim, um caminho que não era bom, recalcitrantes em mudar e se reposicionar, e vem um baque desse, não tem questão de sobrevida, né? Então, assim, esse é um momento muito importante, porque é um momento que nos obriga a tirar todo o lixo debaixo do tapete e fazer o que precisa ser feito, enquanto ainda dá tempo de ser feito, né? Mas eu acredito piamente, sabe? 2 coisas que eu acredito, assim. Uma é o engenho humano, sabe? Nesse livro, curiosamente, eu trago o exemplo da peste negra, que dizimou 1/3 da população da Europa. E na época, os médicos da época achavam que a gente não devia tomar banho, porque uma camada de sujeira protegeria a gente da invasão da doença, né? E é uma loucura, porque a peste negra era causada por ratos, né? Era a peste bubônica, né? E ratos eram causados também por falta de higiene, né? E depois o Yuval Harari, que é um escritor que eu gosto muito, israelense, ele escreveu recentemente um artigo em que ele fala que contra patógenos, o melhor que a gente pode fazer é ter informação, ter conhecimento, confiar, colaborar. É o que os cientistas do mundo todo estão fazendo. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui, modestamente, na nossa nanoescala, é tentar contribuir com ideias, com conhecimento, né? Porque acho que contra as trevas do medo, da ansiedade, a luz do conhecimento, da esperança, do olhar no futuro, que acho que é para onde a gente tem que atentar e não ficar chorando no que você não tem poder de ação. É isso aí, maravilha. Alexandre, o nosso tempo infelizmente está acabando aqui. Eu queria, só para finalizar aqui, uma frase aqui do Renato Veloso. A palavra da vez é adaptação. Quem souber se adaptar vai se dar bem. É isso aí. Eu acredito muito nisso, viu? Nada mais é do que a teoria da seleção natural de Darwin, né? E quem sobrevive não é o mais forte, sim aquele que se adapta mais rápido e melhor, né? Então eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está passando por um processo de seleção natural, sem dúvida alguma. Bom, Alexandre,
Queria agradecer você aí, o seu tempo, né, seu conhecimento, bom, e para compartilhar isso tudo conosco, agradecer a todo mundo aqui, ó. A Fabiana está falando que foi ótimo, a Patrícia também está falando está agradecendo, gratidão, o Sérgio mandando um abraço, enfim, muita gente bacana aí, ó. Um excelente final de semana para todos vocês aí. Agradecer aí o carinho de todos. Alexandre, uma última, temos mais 2 minutinhos aqui, suas considerações finais aí, por favor. Só quero agradecer muito, muito obrigado a gentileza do convite, Júnior. Adorei esse bate-papo. Vamos fazer isso mais vezes, né? Talvez, sob circunstâncias normais, a gente não ia conseguir se falar, né? Eu estava na estrada, você estava viajando. Pelo menos a gente conseguiu isso. A todos que participaram, estiveram aqui, muito obrigado pela audiência. Espero que tenha sido enriquecedor de alguma forma para vocês também. E fé no engenho humano, né? Fé na fagulha divina que arde dentro da gente. A gente vai superar isso. E eventos marcantes, quase sempre, eles causam alguma apreensão no começo, mas a gente sai melhor disso daqui. Se não tivesse eventos marcantes, um dia não tinha caído um asteroide na Terra, e ela seria dominada ainda por Tiranossauros Rex. E apesar de a gente ter alguns tiranossauros que convivem com a gente na sociedade, no trabalho, via de regra, tudo leva a crer que a espécie humana seja bem melhor que os dinossauros. Então, calma, a gente é capaz, a gente vai passar por isso. Todas as tempestades passam, essa vai passar, e a gente vai sair melhor, quarentenado, antenado e reinventado disso tudo, tá bom? Que legal. É claro que, legal. Que o sol vai voltar a nascer outra vez. Vai, ó, a Patrícia está perguntando aqui, e a editora? Qual a editora do seu Novatec. livro? Se você entrar no site, tem na Amazon, e-book digital, e na Novatec, novatec.com.br. Se você digitar o código SILVERS, você tem SILVERS de prateados em inglês, você tem 25% de desconto. Legal. Vai lá, e depois me diz o que achou do livro. Minha mãe adorou. Maravilha. Maravilha. Bom, Ale, ó, um grande abraço aí, viu? Tudo de bom aí. Um abraço para todos vocês aí, viu, gente? Ó, pelo carinho de vocês. Bom final de semana. Segunda-feira tem mais, ó, o nosso amigo... Só, ó, quem for meu, segue o Júnior aí, hein? O cara é fera, hein? Ah, que legal, obrigado. Papa da experiência no Brasil, segue o Júnior aí. A mesma coisa, ó, a galera aí, por favor, hein? A palestrante Alexandre Correia, né? Nas redes sociais. Isso aí, Marcos Souza, que vai fazer uma live comigo na próxima segunda-feira. Grande abraço, entrou aí, meu amigo Marcos Souza, extraordinário, um cara que tem uma energia incrível, tenho certeza que a gente vai começar a semana com muita energia. Maravilhoso, Sérgio, um abraço para você também, amigo. Legal, Silene também. Vamos lá, ó, beijão para todos vocês. Abraço, viu, Ale? Grande, tudo de bom para vocês. Valeu. Tudo de bom, obrigado pelo convite.